desse time, né? E isso faz com que o time perca um jogo, ganhe outro, faça um jogo incrível, um outro jogo péssimo. A falta do Jefinho também, né? Que o jogador que... Igor Jesus está jogando bem, o Arthur de novo útil. O time do Botafogo está tendo um acerto, né? Em que nível isso vai chegar é que a gente precisa... Como é que você enxerga a dobra de laterais? Ontem, no fechamento, o Felipe Melo opinou que ele tem o Cuiabano em grande fase, o Alex Telles é um baita jogador, e ele tem que dar um jeito de jogarem os dois juntos, e é por isso que ele tá fazendo essa dobra de lateral. Entrou um terceiro ainda no jogo junto, que foi o Marçal. O Marçal hoje é o reserva do Alex Telles, e o Cuiabano é um jogador da segunda linha, né, de montagem do time. Ele é um atacante pelo lado esquerdo. Um ala, né? E ele nunca foi um bom marcador, né? O Cuiabano não tem essa característica. E o Alex Telles me parecia que estava sem pulmão para ser um lateral de ir e voltar nessa temporada. E ele não tem mais aqueles meias de criatividade como ele tinha no ano passado. Ele precisa de criatividade nessa segunda linha e de muita imposição física também, que é onde ele tinha o ano passado de um lado e tentava encaixar do outro. Então ele precisa trazer um lateral, no caso o Cuiabano, para forçar também essa segunda linha, senão ele vai com um time muito previsível. Tu acha que ele melhorou o Alex Telles com isso? Que não precisa se desgastar tanto. O Cuiabano está numa grande fase, a ver quando o Savarino voltar para o time, como ele vai fazer, né? O Marçal vai ser o reserva. Eu acho que o Cuiabano virou jogador de ataque do Botafogo. De ataque, né? E eu queria rodar os 4 gols muito bonitos, porque acho que há algo a celebrar no Botafogo é o Marlon Freitas das assistências que deu, né? Ele deu 2 assistências quase que idênticas para o gol do Arthur e do Cuiabano. Padrão Marlon Freitas, né? Voltou ao padrão Marlon Freitas. É isso que eu falei, é muito importante ele voltar a esse nível de atuação, que seja regular daqui pra frente, porque o futebol, o estilo de jogo do Renato Paiva, que é com menos espaço, né, jogando um pouco mais próximo, ele precisa do passe longo. Marlon Freitas para Arthur. Para pegar essas zagas com linha alta, como é o que o Brasil tem enfrentado muito, né? O futebol brasileiro tem enfrentado muito ultimamente. Se eu tivesse que escolher o melhor em campo ontem, eu teria escolhido o Marlon Freitas. E não só pelos lançamentos que ele deu, não. Balanço de meio campo. Ó, mais um aí, ó. Quando o time estava em dificuldade, ele ajudou muito naquela proteção ali. Então, já anotei, Lino, que é nome obrigatório na seleção da rodada. Eu acho que sim. John também, cara. É a leitura do jogo, é a leitura do jogo do atleta também, né? De saber que ele não está conseguindo chegar com a bola dominada mais à frente para dar aquele passe final ali. O Scarpa fez isso ontem no jogo do Atlético no primeiro tempo, essas bolas lançadas longas, indo lá atrás buscar. É a leitura do atleta da situação do jogo. O Marlon é muito inteligente e é importante ele voltar, como a Ana falou, voltar a ter boas atuações, ser regular, porque é um capitão da equipe, é um jogador que motiva bastante a equipe, que consegue tirar o máximo dos atletas dentro de campo. É o treinador dentro de campo, é o Marlon Freitas. E o Inter leva 11 gols nos últimos 3 jogos. 8 gols nas 2 últimas rodadas de Brasileiro como visitante, 4 do Corinthians, 4 do Botafogo. E 3 como visitante na Libertadores. Incrível, 11 gols em 3 jogos não é uma marca simples, não. O ambiente em torno do Inter já estava pesado, dos dois estava pesado, né? Porque quem perdesse ontem ia passar a semana falando sobre briga contra a zona de rebaixamento, proximidade e tal. Quem ganhasse ia falar como o Botafogo está falando, briga na primeira página, Libertadores e tal. Porque a gente ainda está num ponto do campeonato em que um monte de coisa é possível, é muito cedo ainda. Mas a pressão em cima do Internacional é o jogo fora de casa, é a incapacidade que o time tem de se sustentar defensivamente, a quantidade de gols que o time está tomando, o trabalho do Roger finalmente... E o Roger acabou de renovar contrato, né? Está fazendo um mês hoje que ele renovou contrato até o final do ano que vem. Ou seja, o crédito em torno do trabalho dele, um mês atrás, era tão grande que um mês depois a gente até estranha essa pressão. Mas ela existe. A coletiva ontem, de diretor de futebol e dele, foi muito pesada. De novo eu volto ao tema de como a gente não está conseguindo passar a paixão do futebol sem ser... Perdeu uma tragédia, o técnico é um estúpido, o jogador não tem caráter. Tem 2 treinadores no Brasil que não podem perder, né? Quem? É o Fernando Diniz e o Roger Machado. Eles nunca podem perder em nenhum momento. Eles não podem fracassar, eles têm que sempre estar 10 de 10, porque são os técnicos que propõem alguma coisa como diferente, seja na narrativa, seja na bola. Então eles não podem errar. Todos os outros podem fracassar. Tem um monte de treinador aí que o time tá jogando pedrinha e não é cobrado como o Roger Machado é cobrado, não é cobrado como o Diniz é cobrado. E isso é uma marca registrada, infelizmente, do nosso futebol. Agora, a grande questão para mim do Internacional vai no caminho do que a gente estava falando do São Paulo. Ele não tem elenco para brigar forte em tudo. E as lesões estão atrapalhando muito. E o time está ficando frágil. Não é só o sistema defensivo. O Inter parou de marcar no campo de ataque. Ele tinha muita força de marcação com os alas. Ele não está conseguindo marcar mais. Eu acho que tem questões físicas. Tem também quando ele
precisa mexer na equipe pelas lesões, por poupar, pensando em Libertadores, no que vem pela frente. E quando ele mexe na equipe, o time perde muito o padrão. No Grenal que a gente fez, ele já começou a demonstrar algumas fragilidades. O time já não estava mais com aquela pegada tão firme, ainda fez bons jogos depois disso, mas já demonstrava um certo desgaste. Primeiro, do modelo de jogo, porque ele é um treinador que aposta muito nos pontas, e quando os pontas não estão bem, ele depende só do Alan Patrick, e aí quando ele não tem o Alan Patrick, acabou o time, né? Então, assim, a estrutura do time ela é muito frágil nesse sentido. Então, nesse momento, ele está precisando encontrar recursos no banco de reservas. E esse elenco é muito frágil para brigar por tudo como ele tem tentado. Até nisso, o Palmeiras está com uma vantagem muito grande, até em relação ao Flamengo, porque o Palmeiras já encaminhou a sua liderança do grupo. Ele vai poder descansar é modo de falar, ele vai poder poupar jogadores, no meu entendimento, né? Estou especulando, mas eu acho que o Abel vai poupar jogadores nos 2 jogos em casa de Libertadores, porque a liderança está na mão, mesmo poupando, ele tem tudo para ganhar os jogos em casa e vai poder acelerar no Campeonato Brasileiro. Coisa que o Flamengo não pode fazer, o Inter não pode fazer, o Bahia não pode fazer. Todo mundo vai ter que jogar a Libertadores. Botafogo também não. Botafogo também não. O São Paulo pode fazer um pouco, mas o Palmeiras tem essa grande vantagem na concorrência de título brasileiro. Ele vai ter nas próximas rodadas de campeonato uma vantagem em relação aos rivais que vão ter que acelerar muito na Libertadores. Sabe, Rizek, que eu fiquei surpreso até com... O Cruzeiro está nesse plantel do Palmeiras. Perfeito, está fora da Sul-Americana. Mas aí por incompetência do Cruzeiro, né? Sul-Americana. Então, mas assim, você perde uma Sul-Americana, mas também foca no brasileiro e está subindo, está em terceiro, né? Diga, Lino, para amarrar o assunto do Botafogo. Eu fiquei muito surpreso com o peso que o Internacional deu para esse confronto com o Nacional no Uruguai na quinta-feira. O trabalho do Roger ficou quase numa situação de tudo ou nada. É esse jogo, porque primeiro ele preserva jogadores, toma 4 do Botafogo, precisa se reabilitar fora de casa. E na coletiva ontem se chamava tudo para isso. O jogo é quinta, o jogo é quinta, é a hora da verdade. Cara, e será que é para tanto assim? É importante a Libertadores, esse jogo é fundamental para a competição em si, mas para o trabalho do Roger, o Roger chegou numa esquina, cara. Tem razão. Falar agora da retomada do Galo.